Fechou? Tamo direto? Boa tarde. Outra vez nós aqui com um passo para a vitória. Talvez você esteja estranhando um pouco que esse programa vai ser gravado, né? A semana passada nós não tivemos um passo para a vitória, que eu estava enfermo, um pouco doente, agora graças a Deus restabelecido de novo, né? Aqui para fazer o programa com vocês. Esse programa vai ser gravado. Os próximos programas vão ser ao vivo de novo. Só esse vai ser gravado por a gente estar com um probleminha técnico aqui, tá bom? Mas em nome de Jesus Cristo nós vamos sanar esse problema para estar juntinho de você. Como sempre, eu, Pastor Gladson. Olá, tudo bom? De novo estamos juntos aí e fico sempre feliz de poder estar com você conversando a respeito de algo tão importante como é a drogadição na vida das pessoas, né, da comunidade aí, de todo mundo que não parece, mas ela não escolhe classe social, sexo, cor, raça, credo, religião, ela entra em todas as áreas, então nós temos que também estar aí conversando em todas as áreas para que a gente possa estar solucionando esse problema. Amém? Convidado hoje, Shirley, esposa do Samuel. Sim. A Shirley e o Samuel estão aqui hoje porque Samuel foi nosso aluno, ficou conosco, teve todo aquele processo de tratamento, que às vezes as pessoas não entendem o processo de tratamento. Às vezes as pessoas chegam aqui, Samuel, e pensam que vai ficar preso, Sim. que é uma cadeia, que vão ser judiadas, que vão apanhar, né? E por isso ficam meio receioso, como acho que você também ficou. Fiquei. Né? No começo, antes de conhecer a casa, eu fiquei um pouco de receio. Mas... Como que será? Será que vão fazer o quê? Verdade. Né? Então verdade. esse receio todo mundo tem. Hoje eles estão convidados aqui, por quê? Para que possa esclarecer para você um pouco dessa parte e outra, a vida da Shirley também, que totalmente ligada ao Samuel. Sim. E é muito importante hoje. Por quê? Porque você que está desse lado, você é esposa, você é mãe, você é irmã, e você às vezes não sabe nem lidar com isso, né? Como a Shirley também não sabia, né? A Shirley não sabia. Não sabia. Não tinha ideia. Não tinha ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você conheceu o Samuel, ele usava droga ou não? Não usava. Não usava. Olha só para vocês verem o disparato. Então, a gente pensa, Gladson, que é assim, que todo mundo começa com 12, 13 anos fumando maconha e vira um drogado e casa drogado, e não é isso. Não é assim. As experiências são diferentes para cada um. Cada um tem uma experiência diferente. Apesar da doença seguir as mesmas fases, que ela tem as suas fases de experimentador, né, de usuário casual, de usuário habitual, de usuário e de dependente. São as fases, acho que, principais aí do uso. Todos seguem a mesma fase. Porém, alguns não saem de experimentador. Experimentam. Exatamente. E nunca vão ser viciados. Exatamente. Outros, como foi o caso do Samuel, o meu caso, nós fomos experimentadores, né, Samuel? Sim. E acabamos partindo para as outras fases até termos que nos recuperar. Verdade. E graças a Deus conseguimos aí essa recuperação. Verdade. Quando você descobriu, quando você falou, poxa, meu marido tá usando droga, como que foi? Você já estavam casados. Sim. Como que foi assim? Como que você reagiu? Ai, pastor, foi uma fase muito difícil, horrível. 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 Assim, reagir, eu fiquei sem chão. Não sabia como reagir nessa situação. O que fazer? Não sabia o que fazer. Aconselhou? Muito. Falou? Falei pra parar, fiz de tudo que eu podia. Tudo que você podia? Tudo que estava na minha força eu fiz. E não teve jeito? Não teve jeito. Tá. E quanto tempo você conseguiu ou que você tentou manobrar essa situação? Nossa, muitos anos. Muito tempo. Quantos anos mais ou menos? Bem uns 7, 8 anos. Ou seja, guerreira. Sim. 7, 8 anos. Guerreira. Verdade. Guerreira, né? Porque quem tá do outro lado Sim. sabe do que a gente está falando.
Porque quem está do outro lado está tentando convencer o irmão, está Sim. tentando convencer o esposo, está tentando convencer o pai, filho. Quem está do outro lado é a mesma luta, a mesma luta sua é a luta deles. É o que eles precisam saber. Que nem você está falando, tentou tudo, tentou de tudo que você podia, fechou as portas, mas chega um momento que fica insuportável. Estava insuportável, sem limite. Estava. Sufocante, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu sugeri que ele viesse pra cá, porque eu já conhecia a clínica, né? Ah, tá, já conhecia. Sim, eu vinha nos cultos, né? Vinha aqui. Tá. Aí eu sugeri que ele viesse. Teve uma rejeição bem grande, né? Porque faz muitos anos que eu tento trazer ele pra cá. Entendi. E aí, conversando com ele, essa última vez vim trazer ele pra estar conhecendo a clínica. Aí ele concordou de estar se internando. Ou seja, vamos lá de novo. Para convencer é complicado. É complicado. Complicado mesmo, pessoal. Não foi a primeira vez que eu tentei, né? Tentei umas 3 vezes, eu acho, trazer ele pra cá. Pastor Mendes, qual que é o melhor jeito de convencer? Agora você me pegou. Não, é para pegar mesmo. O autoconvencimento é difícil. Na verdade, que nem a Shirley falou, as pessoas que estão ao redor sabem que o dependente precisa. O próprio dependente entende, né? A gente de alguma forma já consegue detectar que precisa de ajuda. Assumir que precisa dessa ajuda, aí é um processo complicado. Entendi. É um processo tão complicado que alguns precisam de um choque de realidade. Esse choque de realidade, ele muitas das vezes ele acontece de forma natural, cada um com uma intensidade diferente. O meu choque de realidade foi quando eu cheguei na casa da minha mãe, que não era a casa da minha mãe. Na casa da minha mãe tinha uma placa. Eu cheguei de Santa Catarina, tinha uma placa na casa da minha mãe, vende-se. Falei, como vende a casa da minha mãe? Como assim vende? Onde eu tô? Eu falei, será que eu tô na casa da minha mãe? Eu morava em Guarulhos. E eu perguntei pros vizinhos, não, sua mãe tá morando com sua irmã. Porque nós somos em 3 irmãos, meu irmão tinha casado, minha irmã ia casar e eu não morava aqui, estava morando em Santa Catarina. Então, minha mãe vendeu a casa, achou por bem vender a casa. Foi aí que eu fiquei sabendo, porque eu, nessa bagunça da minha vida, eu me desliguei demais. Entendi. Eu estou dizendo tudo isso porque o convencimento veio desta forma. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu bati, mas tá aí e tal, a minha mãe falou, entra, aí minha irmã saiu na varanda e falou, não. Entra não. Sai. Entra não. Você não entra. Aí eu fiquei parado. Como não entra? Sem entender. Eu não estava entendendo. Falou, não, você não entra. Na casa da mãe você fazia o que você queria. Estourava a janela, entrava, roubava as coisas, levava as coisas pra rua, vendia e tal. Na casa da mãe. Na minha casa, que é minha casa. Que você não entra. E eu precisei desse choque de realidade. Esse foi o meu choque de realidade. Como é que foi com você? Porque Às vezes é com filho. a Shirley falou que foi difícil, tentou convencer, que falou, que trouxe você, que você visitou e você gostou. Mas fala pra gente aqui, fala pra quem tá lá agora, tentando convencer o filho, tentando convencer o esposo, tentando convencer o pai e já falou que nem ela, já tentou, já lutou. O que convenceu você? O que aconteceu que você falou, poxa, eu preciso me tratar? Ah, pastor, a realidade, tipo, quando bateu em mim assim, que eu percebi que eu precisava realmente de uma ajuda, foi quando eu percebi que eu estava bem no fundo do poço mesmo, bem caído, sabe? Já tinha perdido todas as minhas coisas, minha família já tinha me abandonado, assim, entre aspas, né? Entendi. Vamos dizer, e eu vi que realmente eu estava me acabando mesmo. Eu falei, meu, o destino disso aqui, o fim é caixão. Entendi. Entendeu? Então aí a gente começa a analisar um pouco, pensar um pouquinho, não tem muita força para essas coisas, mas devagarinho vai Entendi. tomando uma solução de alguma coisa. Aí eu me decidi, eu falei, não, eu preciso de uma ajuda. É agora. Eu já tentei parar uma vez, 2 vezes, sozinho, não consegue. Não para. Tentou sozinho como? De evitar alguns lugares, Aham. ficar em casa, sai de casa, só vai trabalhar e volta para casa, mas Tá.
assim, passa uma semana, 15 dias, bate aquela vontade e não tem o que faça Tá. ficar parado Você ali. tentou isso Acaba 2 vezes. umas 2 vezes. Entendi. Não deu. Não dá, sozinho não dá. funciona. Aí que eu vi a realidade mesmo, que eu falei, eu sozinho não consigo, eu preciso de uma ajuda. Precisa de um profissional. Preciso de uma ajuda. E foi pra onde eu vim aqui pra casa de recuperação conhecer, Conhecer. que já ouvia falar, mas não vinha, porque a gente imagina uma coisa, mas quando a gente chega, a gente olha outra situação, outra coisa. Eu vim, olhei, gostei do ambiente, gostei do Entendi. ambiente, onde fiz meu tratamento e Porque hoje, graças a Deus, na verdade, Samuel, você é Ele profissional. recuperou Você é profissional, você é Sim. motorista, Sim. motorista de caminhão, né? Para ser motorista de caminhão, não pode estar usando droga. não Para pode. ser motorista de caminhão, precisa estar bem. Verdade. Porque, aliás, não só para ser motorista de caminhão, mas para todas as profissões hoje, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você põe em risco a tua vida e a vida de muita gente. Então as pessoas têm que tomar essa consciência que às vezes ele fala, pastor Gladys, eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Nunca é, né? Só pra você. Você É. não vive só, desde que você se sociabiliza com outras pessoas, tem outras pessoas envolvidas nas suas decisões. Sempre. Né? E às vezes essas pessoas são as pessoas que a gente mais ama. Que é a esposa, filhos, né? Começa aí não entende por que o filho não se aproxima, porque a esposa já não sente mais aquela alegria e começa a vida virar de ponta cabeça, realmente. E eu vou um pouquinho mais além na Sim. nossa conversa, que a gente pode ir Sim. mais além. A família se desgasta muito. A família acaba se desgastando muito. Filho, sogra, sogro, pai. Então, isso desgasta muito, né? Família, filho, sogro, sogra. E de repente vai fechando um cerco, Sim. né? Que acaba, o dependente acaba se vendo sozinho. Verdade. E o dependente, ele acaba tendo 2 opções. Me trato ou vou pra rua. Verdade. Não é? Verdade. Me trato ou vou pra rua. Porque não tem outra opção, né, pastor As Gladson? percas começam a se tornar maiores do que a pessoa consegue sustentar. Porque no começo, o dependente consegue sustentar as percas. Ele perde um dia de trabalho, ele perde dinheiro, ele dá uma mancada com a namorada, ele arruma uma desculpa, leva uma flor. Ele ainda está subsidiando as mancadas dele. Só que chega uma hora que as falhas, né? As Sim. mancadas começam a ser maiores do que ele consegue sustentar. Ele perde muitos dias de serviço, ele já cansou a esposa e a namorada de falar que vem, ele chega bêbado no aniversário do filho. Então são coisas irreparáveis. Começa a se tornar irreparável. Né? E realmente as percas começam a ser grandes. Aí começa a se tornar significativo. Porque enquanto isso não acontece, a pessoa não acha que a dependência química está dando problema. Se você falar antes desse período, ele vai olhar para você e vai falar assim, não, eu paro quando eu quiser, isso daí foi só aquela vez. É, só um É verdade. jargão, né? Isso é o que eu Esse é o falava mesmo jargão, antes. paro quando quiser, fica tranquila que eu consigo coordenar a minha vida. Uma falha só. Foi uma fase, já está acabando, vou voltar a trabalhar, voltar a fazer certo e volto uma semana. Quando Volto uma semana. Quando muito, aí depois pisa na bola. Outras pessoas, Samuel, tem problema com dinheiro. Outras pessoas têm problema com dinheiro. Quando ela pega aquele pagamento, aquele dinheiro, meu irmão, terrível. terrível. Ela vai, ela acaba. Aí vem o problema com a família. Porque não compra fralda para o filho, não compra leite para o filho, não paga o aluguel, não paga a luz, e isso vai ficando insuportável. Eu já estava numa situação dessa já, pastor. Né? Pegava o dinheiro assim, já pegava o tanto, chegava menos do que a metade em casa. Menos do que a metade. Eu já ficava pra rua. Entendi. Eu estava assim já também. Agora que nem eu falei que o povo daquele lado tem muita curiosidade mesmo. Sim. Ela chegou, te convenceu, você veio de boa, de primeira, né? Você veio de Sim. boa, de primeira, mas quantas das vezes você pensou em ir embora daqui? Fala pra nós. Olha, pastor, eu até pensei assim algumas vezes, Uhum. mas
eu parei e analisei bem que isso não ia ser legal pra mim. Uhum. Porque eu precisava, e como precisei vir pra cá pra poder me tratar, então eu falei, eu vou ficar até o final do tratamento. Porque isso vai fazer bem pra mim. Certo. Não adianta eu vir e ficar 2 meses, 4 meses, ou ficar uma semana, 2 dias, Exatamente. embora que não vai me resolver em nada. Porque esclarecendo essa Sim. vontade, ela vem aqui Ela dentro. vem. Ela vem essa vontade aqui dentro, de ir embora. Que são as crises de abstinência. Né, Sim, pastor? as crises. As crises de Crise de abstinência. abstinência, crise de ansiedade generalizadas, são o próprio, no começo do tratamento, né, a pessoa tem dificuldade de pensar com clareza, tem Exatamente. um problema de emocional que fica sensível, hipersensibilidade emocional. Tem alguns problemas que a gente acaba estudando aqui, né, Samuel? Você, Sim, inclusive, certeza. estudou algumas coisas a respeito disso, principais, que tornam o primeiro momento que eu digo é no período de 4 meses a 5 meses, torna esse período muito difícil. Né? Se não tiver uma ajuda profissional, uma pessoa que te explique, pessoas esclarecidas, muitas das vezes é necessário ajuda medicamentosa, aí é necessária intervenção aí de um psiquiatra, né? E se não tiver esse aparato profissional, não consegue, é muito difícil realmente. Porque existem as crises. Não adianta a gente mascarar para você que está aí do outro lado e achar que você vai chegar aqui e vai achar uma grande Disneylândia. Vai chegar aqui, vai passar as crises de abstinência. Porém, que nem o pastor Gladys falou, os profissionais estão aqui exatamente para te ajudar nessas crises de abstinência e a pessoa não desistir na primeira... Primeira dificuldade, Na primeira impressão dificuldade, que tem, exato. né? Porque as primeiras impressões são realmente... A pessoa não consegue entender direito o que está acontecendo com ela. Então ela imagina que é desnecessário, como qualquer um faz em situações de aperto, a gente busca colocar sempre a culpa no outro. A pessoa o dependente químico, ele muito mais tem essa propriedade, ele acha que a culpa é do pastor, é da esposa que não veio, é da mãe que não ligou, é do filho que ele acha que está todo mundo abandonando ele, e que isso daí são sentimentos infelizmente normais para quem está nessa fase de tratamento. Agora vamos lá para Shirley. Ficou muito frágil, Shirley, enquanto estava internado ou não? Ficou, pastor? Ficou frágil? Ficou. E eu ligava todos os dias, né? Sim. Todos os Todos dias. os dias. É importante, Sim. É bom, muito bom. né? Muito É um importante. combustível, né, pastor? Vamos dizer Um assim. combustível, Tá aqui, exatamente. vai chegando a tardezinha, você tá meio caído e tal, porque querendo ir embora, alguma coisa assim, mas é quando recebe uma ligação, você se anima. Tá tudo bem lá fora, a gente tá tudo bem aqui dentro. Importante. Então, muito bom. Mas ficou frágil, bem Sim, frágil. bem frágil. Né? Dependente de você. Dependente de mim. Isso. Você vê como é que muda, né? É, Dependente sim. dela. Sim. O que é muito bom. Outra coisa, quando fica aqui internado, grande parte dos maridos, né? Quando a mulher liga e a mulher fala pra ele, tô com saudade, sabe o que ele faz? Ele vai embora, porque ele usa aquela fala da mulher que está com saudade e ele acha que ele tem que ir embora para matar a saudade, que é um erro tremendo. É verdade. Verdade. Tô com saudade, mas não do adicto. Sim, com certeza. Verdade. Tô com saudade do cabra que eu conheci, que não usava droga, aquele cara bom, né? E por que nós estamos falando isso? Porque as pessoas que vão vir se internar, elas têm que aprender, que ela tem que ligar aqui para dar força. Às vezes a mulher liga, pastor Gladson, e fala, não, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas tá difícil. Pastor, eu nunca levei problema pro Samuel. Tinha dia que eu ligava com muito problema, mas ele falava, não, tá tudo bem, faz o seu tratamento, né? Sempre de apoio, Sempre apoiou, sempre. Isso é muito bom pra gente que tá, tipo, no caso interno, né? E já tá cheio de problema também. Verdade, só que, não sei, aqui a gente resolve lá fora, né? O Sim. problema da gente acaba ficando lá, a gente tá aqui, vamos tratar, então
Pra gente mesmo a dificuldade é essa, é de querer ir embora, alguma coisa assim. Né? Exatamente, porque se ela trouxer esse problema pra você, Acabo indo, aí eu vou embora. você tá entendendo? Verdade. Então existe essa parte, pastor Glécio, de pai e de mãe. Quantos pais e quantas mães não vêm aqui e levam o filho embora? Ah, muitos. E acha que vai resolver, e não resolve. Não resolve. Não adianta ir lá pra fora. A gente teve Não vai resolver. uma vez, vou contar pra você que tá. É, pra vocês. E pro Samuel e pra Chile, que eles também acho que não compartilharam esse momento. Foi uma vez a gente pegou um pacote de cigarro, que é proibido, cigarro. Aí a gente pegou um pacote de cigarro nas coisas de um aluno. Falamos, mas como você arrumou esse pacote de cigarro? Quando você chegou, nós olhamos suas coisas e não tinha. Aí ele falou, não, eu pedi, minha mãe me trouxe. E a mãe sabia que não podia, mas ela trouxe. Por que que ela trouxe? Ela trouxe com medo de ele ir embora. Melhor ele fumar lá dentro. Mas que não saia. Então, a família, por que eu estou dizendo isso? Porque a família não tem noção de quando está alimentando a doença e quando está ajudando a matar a doença. A adicção, se você não mata ela mata você. Exatamente. Não dá para você fazer tratamento paliativo com a adicção, porque ela muda, ela é um mutante, como se fosse um vírus mutante que ela se adapta. Ela consegue até transferir de droga de preferência, sair de uma e ir para a outra. Exatamente. Ela sai da bebida, vai pro álcool, sai do álcool, vai pro jogo, sai do jogo, rói unha e ele alimenta a mesma doença. Então é difícil, precisa tratar. Agora, vou falar para você que está aí do outro lado, a gente já viu muita mãe que chega aqui e fala assim, não, eu deixei meu filho fumar maconha na laje de casa, porque eu ficava com medo dos polícias pegar ele na rua, e é um sentimento de mãe normal. Normal. Aí ela falou assim, só que depois disso eu comecei a perder o controle, hoje ele cheira a cocaína dentro de casa, e quando eu falo com ele fica agressivo, eu tenho que dar dinheiro para ele comprar droga, porque se eu não compro ele me bate. Ele bate na mãe. O que gerou essa evolução brutal da doença? Foi eu deixei ele fumar em casa, se tornou mais fácil. Ao invés de defendê-lo, ela, na verdade, acabou empurrando no precipício sem saber. Não é culpa da mãe, mas é culpa da falta de conhecimento. Por isso que as conversas que a gente está tendo são importantes. Para que você do outro lado se sinta apoiado com propriedade para saber o que fazer. Como lidar com isso? Como lidar. Porque às vezes a gente comete erros e erros graves. E dependendo de com quem for e de que estágio estiver a doença, são letais. Nós atendemos, pastor Glécio, muita gente aqui, mas muita gente mesmo, que quando você fala com a mãe e com o pai, a mãe e o pai falam, eu não sei que droga ele usa, mas ele diz que é só maconha. Nós atendemos muita gente aqui, muita gente. Não é um, dois, é muita gente, que o pai e a mãe não sabem nem que droga o filho usa. Ele fala que é só maconha. Só que quando a gente começa a tratar, o negócio já está um monstrão, já está gigante. Só ela e o pai que não sabe. Só ela e o pai que não sabe. Porém, ele está pondo a vida dele em risco, totalmente, acabando, que nem nós falamos, acabando com tudo, com família. Geralmente o pai e a mãe não sabem. Então é ficar de olho, é perguntar, é trocar ideia, é conversar, é olhar para não sair com certas pessoas, é toda a tua atenção. Ah, deu problema. Casa de recuperação, CAPS, centro de tratamento, clínica, o que mais que tem? AA, NA. E assim, é importante, a gente já conversou a respeito disso em outros vídeos, mas é importante o pai e a mãe não ficar tão alheio, achar que só com o filho dos outros que acontece. Se, meu filho só fuma maconha, mas ele
ele não tá dormindo em casa, tá passando dias fora, chega, não conversa, entra dentro do quarto e não conversa, perdeu o apetite, coisas do gênero. Então toma cuidado, seu filho não está usando só maconha. Né? A maconha ela é uma droga que ela tem características do efeito dela. Como a cocaína, como a bebida, as substâncias, elas têm algumas características. Passar dias fora de casa não é característica de usuário de maconha. Né? Então basta criar uma certa curiosidade e não fique alienado às reações. Se ele estiver tendo algumas reações assim estranhas, observe quais são, relacione com o que você imagina que é, porque normalmente, eu falo por mim, Samuel pode falar por ele, quando a pessoa fala assim, tá fumando maconha, eu senti cheiro de cigarro no meu filho, e quando minha mãe soube que eu estava fumando maconha, eu já tinha dado meu primeiro tiro de cocaína. E já fumava maconha há mais de 5 anos. Quando minha mãe ficou sabendo que eu fumava maconha. Porque ninguém fuma hoje e conta pra mãe amanhã. Exato. Ele fuma e esconde. Exato. Entendeu? Então quando você descobrir, é porque ele já relaxou, ele já fumou tanto que ele já tá achando normal, já tá chegando em casa fedendo, já tá derrubando as panelas, já tá dormindo até 5 horas da tarde em casa. Aí ele já tá. Agora quando ele começa a dormir fora, toma cuidado. Toma cuidado. Terminando aqui, e agora? Foi embora pra casa. Sim. E agora? Tá uma paz, pastor. Tá o quê? Uma paz, Tá uma paz. uma bênção, graças a Maravilha, Deus. pastor. Verdade. A gente está vivendo uma nova história. Sim, né? Tá bom mesmo? Muito bom, pastor. Graças Maravilhoso. a Deus. É aquele que você conheceu. É aquele que eu conheci. Aquele que você conheceu. Até melhor, pastor. Não, melhor não. Não começa. Não, peraí. Não. Envelheceu, tá meio caidinho, o cabelinho já tá caindo. Agora que eu fiquei bonitinho. Agora que ajeitou o negócio. Mas é esse daqui que você quer em casa. Sim, pastor. Tá. Valeu a pena. Muito. Vale a pena. Valeu a pena. O tempo que você veio visitar, o tempo que você procurou clínica, o tempo que você investiu na vida dele, valeu a pena. Valeu a pena. E a família? Tá muito feliz agora. A gente não era feliz, né? Agora a gente tá muito feliz. Vocês têm filhos? Sim. Quantos anos? Uma de 15 e uma de 4. Como é que tá a de 15? Agora tá super amiga do pai. Excelente, tá. Hã? Muito E a bom. pequenininha? Um grude. Pequena Um nem se chassal. fala, pastor. Gente, Pequena é nem se isso. fala. É mudança de vida. É verdade. É mudança de vida. É isso que nós vamos Isso é promover. qualidade. É qualidade de vida. É isso que nós queremos promover, não só para o Samuel, não só para a Chile. Queremos promover emocional. para você também, para o teu parente, teu vizinho, teu amigo, teu colega, teu pai, para quem precisar. Casa de Apoio Free Prod, portas abertas, um passo para a vitória, toda sexta-feira às 19 horas. Esse programa está sendo gravado, o próximo vai ser ao vivo. Priscila Dantas, nossa colega que assiste todos os Sempre dias, conosco. escreveu pra gente lá que estava doente, parece que fez Oh, uma meu cirurgia, tirou pedras do rim. Oh, Deus abençoe, Priscila. estamos orando por você. Sua